Oi, gente, tudo bem? Nesta semana em Contigo Sim, Ângela é inocentada. Mirtes e Samantha se traem. Félix ameaça Samantha. Samantha descobre que Álvaro recuperou a visão e tenta falar a verdade para Ângela e Leonardo. Saiba disso e mais a partir de agora, no resumo semanal de 14 a 18 de outubro. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Adela fica sabendo que Mirtes foi ali no quarto da filha para incomodá-la. Adela está furiosa por todos quererem prejudicar Ângela e pensa em colocar Mirtes em seu lugar. Samantha vai à casa de Félix para saber como ele está e paga o médico que o operou. Ed vai ver Ângela e diz que quer se especializar em doenças autoimunes para ajudar mais crianças como Estrelinha. Ângela diz que quer se especializar como médica especialista, para assim ajudar todos em Real do Mar. Na mansão Vega, Mirtes começa a drogar Samantha e manda Dalva levar aquele café para ela. Ela diz a si mesma: "Vou fazer o que seja, Samantha, mas vou ficar com tudo que é seu." Leonardo vai atrás de Salma no exterior, já que ela está internada lá. Isaac dá um soco na cara dele e o culpa por Salma e a bebê estarem à beira da morte. O médico legista examina Ângela e constata que ela teve hipotermia e infecção na via respiratória. Ele diz que agora ela está bem e já não há razão dela permanecer no hospital. Ângela fica tensa. Nancy diz ao policial que vai pedir uma segunda avaliação para o juiz para Ângela. Ela diz que a vida de sua cliente está em risco e tem direito de mais uma opinião. Samantha acaba bebendo o café adulterado por Mirtes. Leonardo diz a Isaac que não sabe quem ele é, mas que não lhe deve nenhuma explicação. Isaac se apresenta e Leonardo se recorda que ele foi noivo de Salma. Leonardo quer falar com Salma. Isaac não quer permitir, e então Léo lhe dá um soco na cara. Leonardo entra no quarto de Salma, que está internada. Ângela manda uma mensagem para ele, dizendo que o médico legista já a examinou. Ed, Estrelinha, Oscar e Guigo celebram um novo trabalho oficial de Ed no Hospital Vega. Adela vai atrás de Mirtes na mansão Vega, e Mirtes diz que não estão contratando criadas. Adela diz que sim, mas parece que estão contratando as mulheres da vida galante. Mirtes pergunta o que ela quer, e Adela diz que veio dar uma mensagem por parte de sua filha. Adela esbofeteia Mirtes. Clara cuida de Josué, e Álvaro consegue ver cada vez mais. Mirtes manda Adela sair dali antes que chame a polícia. Adela manda ela chamar, e Mirtes tenta humilhá-la, sem sucesso. Ela diz que Ângela não está sozinha, que tem uma mãe e que vai defendê-la com unhas e dentes. Adela manda Mirtes não querer dar lição de moral em sua filha, porque isso sobra nela, e que moral é o que faz muita falta a Mirtes. Ela ressalta que Geraldo não caiu na armadilha dela de ficar com ela como os demais homens que rolaram na cama dela. Mirtes se sente ofendida e Adela diz que para Geraldo ela não foi mais que uma noite de entretenimento e nada mais. Ela diz que todo o seu amor e seu dinheiro também foi para ela, e já para Mirtes, mesmo com toda sua baixaria, não conseguiu nada. Adela debocha de Mirtes e deixa a prostituta da terceira idade com a cara no chão. Adela conta a Ângela que meteu a mão na cara de Mirtes, e elas caem na gargalhada juntas. O médico do exterior diz a Leonardo que Salma está tendo proteinuria, ou seja, soltando proteína pela urina. Leonardo estranha, até porque há uns dias Salma estava perfeitamente bem. Já a sós com a cobra loirinha, Leonardo diz que os exames dela dizem uma coisa, mas os sintomas dizem outra. Ele diz que não é idiota e que aquilo é mais uma de suas chantagens. Salma diz que aquilo aconteceu por tentar salvar a família deles e que o ama. Leonardo diz que ela diz isso tendo seu amante ali fora, e Salma diz que Ângela também é a amante dele. Nervosa, Salma ameaça Leonardo que se ele deixá-la, ele jamais irá conhecer sua filha. Ela garante que vai se vingar dele levando sua filha para bem longe dele. Salma diz que a história dele e de Júlio irá se repetir com a diferença que ele jamais irá conhecer sua menina. Samantha começa a sentir os efeitos das drogas que Mirtes colocou em sua bebida. Ela começa a ter sinais de esquizofrenia, tem um surto e quebra o espelho de seu quarto. Dalva chega ali e Samantha perde o controle chamando por sua mãe. Leonardo e Ângela se falam e ele comenta que Salma está mais uma vez o chantageando. Ângela diz que com certeza aqueles exames são falsos. Leonardo diz que conheceu um ex-noivo de Salma, um tal de Isaac, e que ele irá viajar com ela.
Ângela pede que Leonardo não caia nas chantagens de Salma. Salma se chateia por seu plano não ter funcionado, e agora sim quer se vingar de Leonardo, custe o que custar. Leonardo retorna ao México e diz a Ângela que vai enfrentar as consequências que for necessárias para estar com ela. O advogado Gonzales diz a Samantha que Ângela não foi presa, pois Nancy está a defendendo e colocando em dúvidas a saúde dela. Samantha fica furiosa, diz a Gonzales que odeia Nancy e que tem vontade de acabar com ela. Dário vai atrás de Samantha para reclamar por ela querer tirar o carro que Geraldo deixou para Pablo. Samantha diz que não vai deixar nada para aqueles malandros. Leonardo faz de tudo para defender Ângela e tenta seguir enganando os policiais sobre a saúde dela. Ele consegue ganhar tempo fazendo o médico legista acreditar que ele não pediu os exames completos de Ângela. Dalva comenta com Mirtes que a senhora Samantha não está bem e que teve uma crise muito forte. Cínica, Mirtes finge preocupação e pede que Dalva esteja de olho em Samantha e lhe avise tudo. Abel finalmente sai da cadeia. Nancy o recebe e os dois se beijam. O advogado do conselho tutelar diz a Ed e Oscar que observou o amor que eles sentem por Estrelinha e como há paz na casa deles. Ele diz que vai agilizar os trâmites para eles terem a guarda dela. Oscar e Ed ficam muito felizes. Leonardo diz a Dário que está preocupado por Samantha e que parece que ela está enlouquecendo. Ele comenta que suspeita que ela esteja sob efeitos de entorpecentes. Mirtes conhece um homem rico que a chama para sair. Salma conversa com Samantha. Diz que Leonardo está louco por Ângela e que já não pode fazer mais nada. Samantha diz que a estúpida da Ângela saiu mais inteligente do que elas pensaram. Salma diz que já está pensando em algo para que Ângela e Leonardo jamais sejam felizes. Mirtes sofre um assalto. Álvaro vai ao escritório de Samantha, consegue manipulá-la e a convence para que se encontrem em um motel. Salma faz suas malas e diz a Mirtes que Leonardo jamais irá conhecer sua filha. Mirtes diz que ela está louca e que isso não pode permitir. Salma diz que sente muito, mas irá embora, e que sua vingança será igual à dela, como fez com Sandro e Júlio. Ela diz que Mirtes foi uma ótima professora para ela, e ensinou o quão mal pode fazer a um pai o afastando de seu filho. Salma e Mirtes declaram guerra uma contra a outra. Anoitece e Pablo vai à mansão Vega para devolver o carro para Samantha. Samantha diz a Pablo que seu pai foi cruel pensando que aquele carro mudaria a vida miserável dele. Pablo diz que não precisa de presentes para alcançar seus sonhos. Na verdade, Leonardo está escondido dentro do porta-malas do carro de Pablo, para assim poder se infiltrar na mansão Vega. Ele quer pegar o dinheiro e os recibos da fundação, para assim inocentar Ângela. Salma vai ao hospital e diz a Ângela que irá embora para sempre e que Leonardo irá perder sua bebê para o resto da vida. Ela diz que Ângela é a única culpada por isso. Ângela diz a Salma que ela é uma chantagista, mas Salma garante que vai destruir a vida de Léo. Ângela diz que pelo egoísmo dela, ela irá destruir 2 vidas, e uma delas é de sua própria filha. Salma diz que vai fazer o mesmo que ela fez com ela, quando apareceu na vida de Léo, e que se ela não pode ser feliz, eles também não serão. Léo se lembra de quando ele e Álvaro tramaram para tirar Samantha da mansão, enquanto Léo iria entrar lá. Álvaro garantiu a Léo que iria manter Samantha ocupada, enquanto ele procurava o dinheiro e os recibos. Álvaro também mandou um amigo seu chamar Mirtes para sair e fazer ela se impressionar com luxos, sendo assim, mantendo-a distraída. Salma diz a Ângela que quando passar os dias e ela e Léo não a encontrarem, então aí sim eles irão confirmar que ela foi embora para sempre. Ângela diz que ela é uma doente e que nunca amou Léo. Léo procura pelos recibos e o dinheiro. Ângela diz a Adela que Salma esteve ali e disse que irá para outro país. Ela diz que Salma quis culpá-la pelo sofrimento que Léo irá passar por viver longe da filha. Álvaro chamou Samantha até um quarto de hotel para seduzi-la. Álvaro consegue enganar Samantha e ela não consegue resistir à sedução de Álvaro. Já do outro lado da cidade, Mirtes passeia com um amigo de Álvaro e os dois se paqueram. Álvaro e Samantha vão para a cama. Léo vasculha o quarto de Samantha, mas não encontra nada. Luz e Pablo
comemoram que Abel saiu da prisão. Ao mesmo tempo, Abel pede Nancy em casamento e Oscar pede Ed. Abel diz a Nancy que aquele anel de compromisso foi sua avó pura que deixou e que era para ele dar à mulher que ele fosse amar muito e que estaria por toda a vida. Nancy fica emocionada. Oscar diz a Ed que se ele aceitar ser seu parceiro, irá fazê-lo feliz por toda a vida. Ed chora e aceita se casar com Oscar. Nancy também aceita se casar com Abel e todos eles comemoram. Léo entra no quarto de sua mãe e encontra sua caixa forte no guarda-roupa. Ele consegue abrir e encontrar o dinheiro e os recibos. Mirtes vai chegando e está falando com um amigo de Álvaro no telefone, dizendo o quão maravilhosa foi a noite deles. Mais tarde, Mirtes entra no quarto, mas Léo já não está ali. Nancy conta a Ângela que Abel a pediu em casamento. Ângela diz que então terá um casamento duplo e que Ed acabou de lhe avisar que Oscar também o pediu em casamento. No dia seguinte, o celular de Álvaro toca e ele recusa a chamada. Samantha fica intrigada e diz: "Por você estar cego, até que você é bem ágil." Álvaro diz que já aprendeu algumas coisas com sua nova condição. Ele continua enganando Samantha, fazendo ela acreditar que ele quer estar com ela. Samantha se declara para Álvaro e diz que ele é o homem que gostaria de passar o resto de sua vida. Álvaro diz que ele também. Samantha jura que se ele estiver mentindo, isso irá custar a vida dele. Léo passou a noite escondido no banheiro da mansão Vega. Depois, quando Mirtes saiu, ele volta ao quarto da mãe e pega todo o dinheiro da fundação e os recibos. Léo vai embora sem ser visto. Álvaro pede que Clarinha realize seu sonho e vá para a Espanha. Samantha volta ao escritório e Gonzales diz que de hoje a prisão de Ângela não passa. Samantha fica satisfeita e quer estar presente para ver Ângela sendo levada para a cadeia. Clarinha se despede de Dário e Álvaro parte para a Espanha com Sebastião. Guigo canta muito bem e vence o concurso. Ele cantará o tema da próxima telenovela da televisão. Luz, Pablo, Abel, Guigo e Estrela comemoram. Mirtes chega na mansão e se dá conta que o dinheiro e o recibo da fundação não estão em sua caixa forte. Ela entra em desespero ao perceber que levaram tudo e teme que descubram que foi ela quem organizou a fraude da fundação. O policial diz a Ângela que ela será transferida para o presídio feminino pelo desfalque cometido. Samantha assiste tudo com muito prazer. Ângela jura ao policial que é inocente. Nesse momento, Léo chega ali e apresenta as provas da inocência de Ângela. Ele entrega todo o dinheiro da fundação e os recibos assinados por Ângela. O policial do Ministério Público e o inspetor Garcia analisam as provas. Nancy exige que Ângela seja liberada diante das provas apresentadas. Samantha fica com muita raiva. Samantha diz que aqueles recibos são falsos. Leonardo diz que não são, que ela sabe disso e que encontraram aquelas provas justamente onde ela havia escondido. Samantha diz que não tinha nada disso. O policial diz que irão investigar as provas apresentadas. Ângela exige que Samantha responda penalmente por querer jogar um crime nela que não foi sua culpa. Enquanto isso, Mirtes está desesperada e tenta falar com Samantha, mas não é atendida. O produtor musical diz a Luz, Pablo e Guigo que pelo fato do menino ser menor de idade, precisam da assinatura do pai e da mãe dele para seguir com sua carreira na televisão. Leonardo diz ao policial que precisam de uma investigação profunda sobre a fraude e pede que Samantha e sua mãe sejam investigadas. Samantha diz que ele será capaz de culpar a própria mãe dele naquilo. Leonardo diz que tanto ela quanto Mirtes precisam esclarecer aquela história. Samantha surta e diz: "Como irão deixar livre essa bandida?" O inspetor Garcia manda ela moderar a maneira que fala. Samantha sai dali cuspindo fogo pelas ventas. Félix começa a dormir no antigo quarto de Geraldo e Beatriz e age como se fosse o dono da mansão Vega.
Já em sua sala, Samantha começa a ouvir vozes dizendo: "Você irá cair, você será detida, você está perdida." Nancy, Angela e Leonardo comemoram pelo plano de Samantha ter falhado. Nancy diz que Leonardo correu um sério risco de se infiltrando na casa de Samantha e tudo para defender Angela. O policial subornado por Samantha diz que diante das provas apresentadas por Leonardo, não poderá fazer nada contra Angela, pois estaria obstruindo a lei. Ele alerta Samantha e Gonzales que Nancy solicitou uma investigação para descobrir quem desfalcou a fundação, e com isso eles poderiam se meter em graves problemas. Para se safar, Samantha diz ao policial que talvez Angela seja inocente, e pode ser que quem cometeu a fraude foi a senhora Mirtes Moraes. Quando o policial sai, Samantha liga para Mirtes e diz que agora a polícia está suspeitando que é ela quem está por trás da fraude. Mirtes fica em pânico. Abel e Pablo não conseguem o crédito consignado para abrir seu negócio. Samantha conta a Mirtes que foi Leonardo quem entrou na casa e roubou o dinheiro e os recibos. Mirtes diz que fará ele devolver seu dinheiro. Samantha manda ela tomar muito cuidado, pois já estão suspeitando dela e que Leonardo insinuou ao policial que deveria investigá-las. O inspetor Garcia quer saber de onde Leonardo tirou o dinheiro roubado. Álvaro chega ali e, para proteger Leonardo, diz a Garcia que foi ele quem colocou o dinheiro e repôs para a fundação. Mirtes diz ao advogado Gonzales que precisa da ajuda dele para tirar toda a fortuna de Samantha Vega, pois essa é sua única salvação. Gonzales diz que já está preparando os papéis para Samantha assinar e passar tudo para o nome de Mirtes. O vizinho traidor ouve quando Guigo diz à Estrela que precisará da assinatura de seu pai para começar a cantar oficialmente na abertura da telenovela. Leonardo pede a Nancy que inicie os trâmites de divórcio com Salma. Gonzales diz a Samantha que vai lhe contar algo, mas pede que ela não faça nada impulsivamente. Ele revela que Mirtes quis a ajuda dele para traí-la e quer ficar com sua fortuna. Samantha fica furiosa e diz: "Maldita ladra." Gonzales aconselha que Samantha siga fingindo estar do lado de Mirtes, para que assim eles acabem com ela antes que ela faça isso com eles. Álvaro jura a Angela que jamais irá se afastar dela e que sempre será a sombra dela e de seu filho Josué. Angela está cada dia mais cansada das mesmas falácias de Álvaro. Samantha já não quer que Félix fique em sua casa, mas ele exige que ela o respeite e não altere sua voz quando for falar com ele. Félix diz que prefere ficar escondido na casa dela do que em qualquer outro lugar. Depois, o inspetor Garcia chega à mansão Vega com uma ordem de busca. Samantha fica tensa e teme que Garcia descubra Félix em sua casa. Ela manda uma mensagem para o cúmplice e o avisa. Félix se esconde no guarda-roupa e Garcia começa as buscas. O inspetor fica prestes a abrir o guarda-roupa, mas recebe uma chamada para voltar à delegacia e atender um caso. Mais tarde, alterada, Samantha diz a Félix que já não dá mais para ele ficar em sua casa e que não quer que ele fique no quarto de seus pais. Félix agride Samantha, a sufoca e manda ela não falar gritando com ele. Samantha manda ele soltá-la. Félix manda ela dizer: "Me solta, meu amor." Assustada, Samantha diz o que Félix manda e ele a solta. Félix alerta a cara de tamanco que é melhor ela mudar seu jeito com ele e tratá-lo como um rei. Ele diz que Samantha não vale nada, nem para Álvaro, nem para o pai dela e nem para ninguém. Félix toca violentamente a cabeça de Samantha, a chama de tonta e diz que somente ele a suporta. Samantha o chama de desgraçado e ele a chama de estúpida. Nancy quer ajudar Pablo e Abel a conseguirem o crédito para abrirem seu negócio. Abel não quer aceitar a ajuda dela e diz que ele é o homem e que deve se responsabilizar. Nancy diz que hoje em dia é normal que as mulheres trabalhem e ajudem. Abel e Pablo acabam aceitando a ajuda de Nancy. Angela é inocentada. Dário desabafa com Luz sobre as saudades que sente de Clara. Luz tenta consolá-la. Pablo os vê se abraçando e fica com muitos ciúmes. O vizinho traidor vai à mansão Vega e avisa Félix que Guigo irá precisar da assinatura dele para poder cantar na abertura da telenovela. Félix diz que não irá assinar nada, e assim aquele moleque e Luz irão ver o que é bom para a tosse. Samantha vai atrás de Álvaro, o chama de maldito e diz que ele a enganou.
Álvaro assume que fez ela de palhaça e debocha. Samantha tenta dar uma bofetada em Álvaro, mas ele segura seu braço. Samantha percebe que Álvaro não está mais cego e diz que ele os enganou mais uma vez. Ângela e Leonardo chegam ali. Samantha diz que Álvaro está conseguindo enxergar. Félix dá muito dinheiro para o vizinho traidor para seguir ao seu lado. Álvaro nega para Leonardo e Ângela que está vendo e que isso é mais um delírio de Samantha. Samantha diz que ele é um cínico e que isso ele vai pagar com sangue. Ângela dá um basta em Samantha e manda ela sair de sua casa. Pablo faz uma cena de ciúmes para Luz por ter visto ela abraçada com Dário. Luz diz que não irá tolerar aquilo, que veio de uma relação de muito maltrato e não quer isso agora. Irritado, Pablo diz que só está pedindo que ela não fique tão perto de Dário e que ele é o chefe deles. Luz se chateia pela atitude de Pablo e diz que irá embora sozinha. Ângela diz a Álvaro que pela primeira vez está percebendo que ele está mudando de verdade. Álvaro diz que aquilo é por ela. Leonardo pergunta a Álvaro se realmente ele não pode enxergar e se importaria em fazer alguns exames de vista. Álvaro diz que não tem nada que comprovar, e muito menos a ele. Hipócrita, ele diz que se pudesse ao menos ver sombras, já teria ido embora dali. Leonardo diz que não é a primeira vez que ele mente para eles em coisas tão importantes e que está duvidando dele. Álvaro diz que ele pode duvidar o quanto quiser, mas não fará nenhum exame, pois seria como colocar em dúvida sua palavra. Dário explica a situação com Luz para Pablo. Pablo percebe a burrice que fez e se arrepende pelas reclamações que fez à Luz. Leonardo joga um urso de pelúcia em Álvaro para testar se ele vê, ou não. Álvaro não reage, e então Ângela pede que Léo pare com isso. Leonardo diz a Álvaro que ele não o engana e que acredita sim que ele está enxergando. Já a sós, Álvaro diz a Leonardo que é melhor ele lutar pela filha dele para que tenha contato com ela, senão irá perdê-la. Mirtes segue drogando Samantha. Quando ela vai criticar por Félix seguir ali na mansão, ele chega no quarto e manda ela sair. Félix pergunta a Samantha o que estavam falando dele, e ela diz que nada, que são bobeiras de Mirtes. No apartamento, Leonardo envia mensagem para Salma pedindo que o responda. Salma visualiza a mensagem, mas ignora. Ele liga para Ângela e jura que fará o que for para ver sua filha e lutará por sua guarda nos tribunais. Já na madrugada, Ângela tem um pesadelo, onde ela e Leonardo estão com a bebê de Salma. Porém, Salma chega ali e leva a bebê correndo. No pesadelo, Ângela e Leonardo tentavam ir atrás de Salma, mas não alcançavam ela. No dia seguinte, Luz e Pablo se reconciliam. Mirtes confronta Leonardo por ter roubado seu dinheiro. Leonardo pergunta se é o dinheiro que ela tira de seus negócios sujos. Pela 1000ª vez, Mirtes dá uma bofetada no filho e diz que dá onde tiver tirado, pois aquilo é seu assunto. Leonardo diz que também é assunto dele, pois ela tentou culpar a mulher que ele ama pelo roubo. Ele exige que a mãe diga onde está Salma. Mirtes diz que não sabe e ressalta que mesmo que soubesse não iria dizer nada. Leonardo diz que está muito decepcionado dela e que caiu muito baixo. Ele ameaça a mãe que se chegar a descobrir que ela assassinou seu pai, não terá um pingo de piedade por ela. Mirtes sai com o rabinho entre as patas. Luz pede a ajuda de Nancy para que Guigo consiga cantar o tema da telenovela sem precisar da assinatura de Félix. Com a ajuda de Ed e Oscar, Ângela consegue encontrar as redes sociais de Isaac, o amante de Salma. Ao ver Isaac, Ângela o reconhece, pois foi ele quem deu o dinheiro da fundação. Ela confirma que Salma também está envolvida na fraude da Fundação Josué Gutierrez. Ed diz que todos os vilões estavam unidos para destruí-la e que armaram um complô. Ângela pede a ajuda de Oscar para localizar Salma e assim não permitir que ela afaste Leonardo de sua filha. Ângela conta a Leonardo que Salma também está envolvida no assunto da fraude e explica tudo para ele. Nancy avisa a Ângela que o subsecretário de saúde reconheceu a inocência dela e que agora podem continuar o projeto da clínica em Real do Mar. Ângela fica muito feliz e abraça Nancy e Léo. Leonardo avisa Nancy que Salma também deve responder, pois esteve envolvida na fraude da fundação.